Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para continuarmos o tratamento da disciplina Direito Processual Penal. Neste nosso 35º encontro, continuaremos o tratamento dos meios de prova expressamente consagrados no nosso querido, amado, desejado, contemplado e venerado Código de Processo Penal. Meus amigos, começaremos o dia de hoje tratando da confissão do acusado. A confissão do acusado, meus amigos, tem disposição entre os artigos 197 e 200 do Código de Processo Penal. E a confissão do acusado tem algumas características que só ela, confissão, apresenta. A primeira delas é a seguinte: a confissão é pessoal. Só o próprio acusado pode confessar. Portanto, a confissão é pessoal. A segunda característica diz respeito à análise conjunta da confissão. Como assim a análise conjunta? A confissão não poderá ser analisada sem que se faça um paralelo, sem que se faça uma associação entre ela e os demais meios de prova trazidos ao processo. Não basta a mera confissão do acusado, confissão esta dissociada de qualquer outra prova para a condenação. Portanto, é necessário que se analise a confissão em consonância com todas as outras provas existentes no processo. A terceira característica da confissão diz respeito ao silêncio. Como assim diz respeito ao silêncio? Meus amigos, o artigo 198 do Código de Processo Penal diz o seguinte: o silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação da convicção do juiz. Nós estudamos na nossa aula anterior o interrogatório e eu disse a vocês que o Código de Processo Penal consagra expressamente o direito ao silêncio no interrogatório. Aqui nós temos a consequência daquilo. E por que nós temos a consequência daquilo? O legislador diz expressamente: o silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. O silêncio não é sinônimo de confissão, mas o juiz poderá utilizar esse silêncio para constituir a sua convicção, conforme artigo 93, inciso 9 da Constituição, o já amplamente divulgado princípio do livre convencimento motivado. Meus amigos, outra característica da confissão diz respeito à sua divisibilidade. E por que a confissão é divisível? Não há nada que obrigue o acusado no processo penal confessar todos os elementos relativos à conduta. É possível que ele confesse um único elemento e não faça menção aos demais. Portanto, no processo penal, a confissão é divisível. Ela pode ser fracionada. Por último, meus amigos, temos a questão da retratabilidade. Ou seja, a confissão é retratável. Há uma confissão, por exemplo, na fase pré-processual. Posteriormente, na fase processual, o acusado apresenta a retratação àquela confissão. A confissão, portanto, não é ad eternum. Ele pode se retratar desta confissão. Tudo bem, meus amigos? São estas, portanto, as 5 características principais da confissão. Confissão que tem previsão, reitero, entre os artigos 197 e 200 do Código de Processo Penal. Meus amigos, quanto ao momento da confissão,
é necessário também que vocês façam a leitura do 199. Por quê? Não é necessário que a confissão seja feita quando da realização do interrogatório. Ela pode ser feita a qualquer tempo e, desde que não seja no interrogatório, por óbvio, será lavrado termo nos autos. Ok, meus amigos, transposta a fase da confissão, vamos à análise da figura do ofendido. Ofendido, todos os senhores bem sabem, é a vítima daquela infração penal. E o ofendido recebe tratamento da legislação processual penal. O artigo 201, nos seus 6 parágrafos, trata do ofendido, das prerrogativas processuais do ofendido, dos direitos do ofendido e das informações a serem prestadas pelo ofendido quando for possível, a oitiva deste. Portanto, a oitiva do ofendido não é essencial. Ela só será realizada quando for possível. E por quê? Supondo que tenha havido um crime de homicídio. Por uma questão lógica, se o homicídio for consumado, não será possível a oitiva do ofendido. Ok, meus amigos? Então vamos aos fatos. Em primeiro lugar, o ofendido, eu já disse isso e reitero, é a primeira pessoa a ser ouvida na audiência de instrução, debates e julgamento. Então, o primeiro ato após a instauração da audiência de instrução, debates e julgamento será a oitiva do ofendido. O segundo ato importante diz respeito à intimação do ofendido, a intimação ou a comunicação ao ofendido dos atos processuais praticados no processo. Se os senhores fizerem a leitura do artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, vão perceber o seguinte: diz referido parágrafo: o ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, será comunicado também da designação de data para a audiência, será comunicado sobre a sentença e respectivos acórdãos que mantenham ou modifiquem a situação atual. Portanto, como uma decorrência do princípio da publicidade, ao ofendido serão transmitidas as informações relativas ao processo, para que ele tenha ciência de tudo que está acontecendo no processo. Afinal, ele, ofendido, é o principal interessado na resolução, no julgamento daquela conduta. Meus amigos, a terceira característica, ou a terceira informação, diz respeito ao espaço reservado ao ofendido. O parágrafo 4º diz: antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido. Ou seja, o ofendido terá sua sala no fórum separado das testemunhas de acusação e de defesa, especialmente das testemunhas de defesa, e o ofendido não vai dividir a mesma sala com o acusado quando este estiver em liberdade, tá? Então há um espacinho reservado para o ofendido. A outra característica importante diz respeito à preservação da sua intimidade. O 201, parágrafo 6º diz: o juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito, para evitar a sua exposição aos meios de comunicação. Ponto. São estas as principais características relativas ao ofendido dispostas no 201 do Código Penal. É necessário também que façamos menção
ao artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. O 387, inciso 4, diz respeito ao direito à indenização a título de danos morais e materiais em favor do ofendido. Todos os senhores sabem que a indenização por danos morais ou danos materiais é discutida na esfera civil e não aqui no que nos interessa nesse momento, na esfera processual penal. Contudo, o já mencionado 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, diz que na sentença condenatória o juiz criminal fixará um patamar mínimo de condenação. Também é um aspecto relativo ao ofendido. E o 63, parágrafo único do Código de Processo Penal, fala da possibilidade da propositura da ação penal, da ação civil ex delito pelo ofendido. Então, outra circunstância relacionada à sua santidade, o ofendido. Tudo bem, meus amigos? São estas as informações relativas, em primeiro lugar, à confissão e agora ao ofendido. Cabe-nos também a análise das testemunhas. Estudaremos as testemunhas um pedacinho nesta aula e um pedacinho na próxima aula. E por quê, meus amigos? E por quê? A testemunha é, sem dúvida, a mais complexa das pessoas, dos atores processuais, por uma razão muito simples. É um terceiro que dará informações relativas à conduta. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês dissessem o seguinte: a testemunha, antes da sua oitiva, prestará o compromisso de dizer a verdade sob pena de cometimento do crime de falso testemunho. Então, essa é a questão da testemunha compromissada na forma da lei. O artigo 203 do Código de Processo Penal expressa esta circunstância. Outra característica diz respeito ao depoimento individualizado. As testemunhas serão ouvidas individualmente. Uma não terá acesso ao testemunho prestado pela outra. Esta informação está consagrada no artigo 210 do Código de Processo Penal. O 212 é uma exceção ao já citado sistema presidencialista. E por quê? No 212, há menção à possibilidade de realização de perguntas diretamente à testemunha pelas partes. Não há necessidade que se pergunte ao juiz e ele, juiz, transmita a pergunta à testemunha. Aqui, a pergunta pode ser conduzida diretamente à testemunha. Caberá ao juiz impedir que sejam realizadas perguntas que induzam a resposta ou que não tenham relação com a causa ou, por último, que já tenham sido formuladas. Então, ele, juiz, vai impedir que aconteça qualquer uma destas três circunstâncias. A testemunha, meus amigos, pode ser ouvida através de videoconferência e o 218 fala da condução coercitiva dela testemunha. Portanto, há a condução coercitiva dela testemunha. Temos uma outra circunstância que diz respeito à possibilidade de recusa quanto à prestação do testemunho ou a testemunha que poderá se eximir da obrigação de depor. O artigo 206 do Código de Processo Penal faz menção a estas pessoas que podem, então, se eximir da obrigação de depor. Podem apresentar a sua recusa no que tange à obrigação de depor. São elas ascendentes, descendentes, parentes em linha reta, o cônjuge
mesmo que separados, irmão, o pai, a mãe, o filho ou o filho do acusado. Nestas circunstâncias, estas pessoas das quais fiz menção, reitero, podem se eximir da obrigação de depor. Senhores, a parte final do 206 diz o seguinte: salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Então, quando não houver outro modo, estas testemunhas deverão ser ouvidas, mas não prestarão o compromisso. Tudo bem, meus amigos? Conforme a parte final do artigo 208. Foi um prazer poder passar mais alguns instantes com vocês falando do processo penal. Nos encontraremos na próxima aula. Grande abraço, valeu, tchau!